Pois bem, boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal que entrou. Vamos lá. Enquanto a gente aguarda aí o Dr. Conrado entrar. Grande, Doutor Tiago, grande Dr. Conrado, boa noite. doutor Tiago, que satisfação, meu amigo querido. Da mesma forma, enquanto a gente aguarda as pessoas entrando aí, acabou de entrar o Tiagão Remax, Natália, eu vi a Andressa entrar também, eu vi a Ana Paula, a Bruna, A o doutora pessoal querido, Josiane. Josi, sim, um monte de gente querida entrando aí para nos prestigiar, doutor Conrado. Como nós temos aí, eu e a Gol, temos um compromisso com a pontualidade, né? E eu sei que o senhor também tem. São 7 horas, para que a gente possa também prestigiar o pessoal aí que já entrou com a gente no horário. Eu queria que a gente já começasse aí o nosso pequeno colóquio aí sobre gestão de crise, governança corporativa, sobre o trabalho que agora aí vai ser muito necessário, digamos assim, né? E eu digo isso, doutor Conrado, já trazendo e falando para as pessoas aí o porquê que surgiu essa ideia de a gente fazer essa live, e agradeço a nossa amizade, a tua bondade, a tua empatia de aceitar fazer esse trabalho comigo, né? De trazer o teu know-how aqui dessa área para a gente. Essa ideia surgiu, doutor Conrado, numa conversa que eu estava tendo com uns amigos aí, num grupo de WhatsApp, e também com outro pessoal de uma instituição que eu presto assessoria, né, a respeito do medo sobre o pós-quarentena. O receio que as pessoas, principalmente o meio empresarial, está tendo aí, né, nesse período pós-quarentena, período em que muitas pessoas estão sem trabalhar, estão tendo seus estabelecimentos fechados. Até agora há pouco eu recebi o decreto da Prefeitura de Farroupilha, né, que acordou com o Ministério Público aí a reabertura do comércio, das empresas a partir de hoje, desde que adotando algumas medidas, né? Bento Gonçalves também está tendo aí uma abertura gradual, embora eu tenha visto, né, movimento na rua aí, é quase que um movimento de dia normal, eu me apavorei. Da Então, mesma forma aqui, né? estamos tendo um dia normal de pessoas de máscara, pelo menos, né? Isso já é uma boa notícia. Tá? As pessoas estão se cuidando, mas o movimento é praticamente o movimento do dia normal. Mas, assim, a preocupação das pessoas, né, é sobre o recuo de algumas áreas, principalmente aí, né, investimentos imobiliários, muitas empresas fechadas, muitas empresas com dificuldade de faturar, de pagar seu aluguel. Nós mesmos, da Comissão de Direito Imobiliário aí do Estado, né, trabalhando, tratando aí sobre, né, como é que ia ficar, se as pessoas iam de fato poder não pagar os seus aluguéis, ou se poderia haver uma negociação nesse sentido, né, se as pessoas poderiam, enfim, né, ter algum tipo de benesse, né? E aí, afora isso, doutor Conrado, nós já sabemos que existem aí, né, todo esse trabalho, existem muitas medidas com base em todo esse trabalho que o colega vem fazendo há muito tempo, né? E aí eu vou, já passado aí 5 minutos de apresentação, onde, né, eu acabei não me apresentando, mas como a maioria das pessoas já sabe, já me conhece, né? Eu sou advogado, atuo na região aqui, Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias, Porto Alegre. Também temos larga atuação através do escritório do nosso colega contador, na verdade, né, o Carlos Eduardo. Enfim, a gente presta assessoria para ele, para alguns clientes dele, enfim, né? Mas eu queria que tu te apresentasse e trouxesse para nós a tua experiência, o teu know-how e o que tu pode fazer para a gente tentar acalmar
esse meio empresarial, tentar acalmar essas pessoas que estão aflitas, que estão com medo dos empregos que elas criam, dos empregos que elas geram, da saúde da sua atividade empresarial em si, né? Eu queria que tu conseguisse trazer algumas informações para a gente aí nesse sentido, né? Desde o teu know-how até o que tu nos traz de informações aí. E, na medida do possível, eu vou ir tentando, longe do teu know-how, claro, né, que o teu conhecimento é vasto nisso, trazer algumas experiências que nós tivemos também aí. Doutor Thiago, primeiramente eu agradeço a bondade das palavras do amigo. Nós somos amigos há mais de 20 anos e tomara que eu possa suprir as suas expectativas, assim como as expectativas dos nossos colegas e amigos que estão participando dessa live. Na realidade, como tu comentaste, a gente está num período bastante de muita incerteza, tá? Nós estamos num período totalmente inesperado, tá? Uma situação que fugiu de qualquer expectativa, qualquer planejamento, qualquer espécie de previsão, tá? E isso vai acabar favorecendo alguns setores da economia, tá? Se nós verificarmos que ensino à distância, cursos online, ferramentas remotas de trabalho, aqui as lives são um exemplo disso. Os serviços de telemedicina, nutrição, saúde e planos de saúde em geral, eles explodiram e eles vão ter uma continuidade a longo prazo, né? E outras que vão se estabilizar a longo prazo vai ser internet, alimentação, produtos de limpeza, enfim. E nós vamos ter também queda no decorrer da crise, mas pode ter um pico em seguida que vão ser eletrodomésticos, produtos de beleza, bens de consumo em geral, roupa, sapato, acessórios e afins, né? E o que vai cair bastante, que vai ter uma retração muito forte, né, que são eventos em geral, cinema, teatro, viagens principalmente, as agências de turismo, academias em si, sabe? Então, a crise é para todas, é geral, vai ser para todos, tá? Não vamos verificar, digamos, um impacto imediato dentro de um mês ou dois, embora haja sinais em algumas empresas. Todavia, a situação é muito, muito preocupante, tá? Tanto que o governo está adotando medidas para evitar demissões em massa, está tentando está tentando viabilizar financiamentos para as micro e pequenas empresas para realmente evitar esses tipos de demissões, mas, ao mesmo tempo, nós temos que verificar que há empresas que já vinham com sinais de crise, de problemas, antes da crise provocada pelo coronavírus, correto? Então, nesse caso, caberia para cada uma dessas empresas que acabarem verificando que vão estar num estado de talvez pré-insolvência ou não entrar numa crise muito aprofundada, se faria necessário uma gestão do passivo dessas empresas, justamente para economizar os fluxos de caixa, o seu fluxo de caixa com as suas necessidades, e principalmente para fazer a manutenção dos empregos e a continuidade da própria empresa. Na verdade, né, nós sabemos aí que as empresas elas têm altos e baixos, né? Elas vêm de alguns períodos aí que muitas vezes, né, tem algumas empresas que a gente sabe, elas têm uma solidez muito grande, né? Agora, temos uma grande parte das empresas que são micro, médias, pequenas empresas, que muitas vezes elas não têm nem sequer uma organização para que a gente possa saber como é que essa empresa vai poder passar por esse período de crise, né? Nós sabemos que uma empresa grande, ela tem um preparo maior para isso, uma empresa Exato. média também, né?
o que ocorreu muito nesse período, doutor Conrado, e talvez precise da nossa atenção especial, né, são as pequenas empresas, algumas empresas de pessoas que trabalhavam como empregado, pegaram seu fundo de garantia, foram lá, investiram todo o seu dinheiro, ou numa franquia, ou numa empresa, ou num negócio do mesmo ramo, enfim, esse negócio acabou ficando fechado, né, durante um período, porque por 20 dias, aí, 30 dias, 10 dias, sei lá, o governo não permitiu que houvesse esse trabalho, né? E aí essa empresa ela ficou sem faturar durante esse período todo. Sim. Você sabe que, na verdade, as empresas dependem da venda daquele dia para conseguir faturar o dia seguinte, né? Sendo bem franco, eu acho que, sendo bem franco e sendo bem direto, as medidas de isolamento social, tá, elas, apesar de muito amargas, elas são necessárias, senão eu creio que nós teríamos um índice de mortalidade tal qual a Itália, ou China, ou coisa do gênero, que são maiores, que nós somos um país de proporções continentais. Todavia, tá, as grandes empresas elas têm um sistema organizacional mais sólido, tá? Elas vão ter um controle de fluxo de caixa mais enérgico e, consequentemente, elas vão poder fazer projeções com seus fluxos de caixa. O Marcão está nos trazendo uma informação aqui que é importante. O Marcos Fracalossi está nos trazendo uma informação que 60% das empresas têm esse perfil que a gente falou, né? Que são as pequenas empresas aí que dependem do seu trabalho diário, né? Exato, mas como a gente chegou a conversar, doutor Tiago, nas nossas conversas prévias, eu já vi casos de algumas empresas que, como é que eu vou te dizer, elas ficam contando com o que vai entrar no caixa do dia para pagar os compromissos de amanhã, sabe? Isso é muito perigoso. Da mesma forma que eu contei para o amigo, uma situação que eu vivi, que um dos primeiros trabalhos que eu fiz, que eu fui chamado para fazer um diagnóstico, e no momento que eu começo a fazer o diagnóstico da empresa, levantar passivo, levantar os ativos, verificar os contratos bancários em si, eu pergunto para os proprietários, e a projeção de fluxo de caixa? A projeção de fluxo de caixa veio num caderninho, tá? Sem controle nenhum. Sem controle nenhum. Foi uma coisa muito complicada, porque eu entendo que uma empresa que não tem controle sobre o seu caixa e não tem uma projeção do que vai entrar daqui a 1, 2, 3 meses, ela não tem como se preparar para um momento totalmente inesperado como o de agora. Sim, são projeções, né? Exatamente. Assim, uma empresa grande, tá? Ela vai ter estofo para aguentar, digamos assim, um período de vacas magras mais prolongado. Todavia, uma empresa menor, ela não vai ter como fazer isso, até porque o mercado dela vai ser limitado, vão ser empresas de bairro, vão ser empresas da comunidade menores, e elas não vão ter como concorrer com empresas grandes. E, inevitavelmente, as empresas que não forem, as pequenas e médias empresas que não forem suficientemente organizadas, elas vão correr um risco muito grande. Sim. Então, nesse momento, eu entendo que não é hora de pânico ou ficar pensando que vai acontecer, que todos os mercados pequenos ou médios ou empresas pequenas e médias vão fechar. Muito pelo contrário. Era isso eu acho que é o momento dessas empresas pararem para pensar na seguinte situação. Bom, é um caso totalmente inusitado, é uma situação totalmente imprevisível e adversa, mas nós temos meios de superar essa crise. Meios como? Tá? Essas empresas vão poder lançar mão de ajuda especializada para superar esse momento de crise. Elas vão ter que ter muita criatividade e, principalmente, elas vão ter que negociar. Deixa eu fazer um parênteses, doutor Conrado. Depois a gente volta para a questão da negociação, porque eu estava vendo uma situação hoje, né, sobre se reinventar. Eu até conversei ontem com a Bruna. A Bruna Zaccaron, ela é biomédica, e ela postou um vídeo ontem à noite bem legal, né, que ela disse que estaria fazendo 1 ano de salão agora,
né, em vez de comemorar um ano de salão por conta desse período ela tem, enfim, estética, né, chamei de salão, perdão, mas é uma clínica estética, Sim. e ela estaria comemorando um ano de clínica agora, e aí ela disse que não está fazendo a comemoração de um ano, ela vai fazer uma reinauguração, e nessa reinauguração ela está fazendo uma reinvenção. Então, né, a BZ Clínica Estética lá agora, em vez de fazer a comemoração de um ano, ela criou um produto, né? Na verdade, criou um sistema que, ao final do mês, as clientes serão sorteadas por um produto ou um serviço ou algo de algum parceiro em si, né? Eu achei muito legal o que a Bruna fez, porque ela está trazendo, ela mesma disse, né? Eu não estou comemorando o aniversário de um ano da minha estética, né? Da clínica BZ. Eu estou reinventando, né, e reinaugurando a clínica. Eu achei muito legal isso. Não, isso é muito importante, doutor Tiago. Tu me lembraste agora uma querida amiga, minha querida amiga, a doutora Juliana Biolchi, que ela contou uma vez num evento que nós temos que fazer isso todos os dias, nos desconstruir para se reconstruir e se reinventar no outro dia. Sim. Porque se nós pensarmos dessa forma, nós vamos estar sempre preparados e com a cabeça aberta para os novos desafios que vão ocorrer. Tá? Muito bem. Tá? Então, eu acho que nesse momento é muito importante o que a tua amiga Bruna fez, porque ao invés de ela reclamar, ela tomou providências. Tem um outro amigo meu, o Dr. Elton Freitas, que é uma pessoa fantástica. Uma vez ele chegou para mim e falou o seguinte: Conrado, já viu a palavra crise? Eu, sim. Ele, tira o S. Aí eu crie, exatamente. Crie, muito bem. E aí que está a questão. Eu acho que nesse momento as micro e médias empresas têm que buscar outros métodos, se reinventarem, acharem soluções mais criativas para poder superar esse quadro de dificuldade. Vamos lá, outro exemplo, né? Esse moletom que eu estou usando agora é de uma empresa chamada Cavalec Doors. A empresa Cavalec Doors, ela era uma malharia que inicialmente ela produzia, né, produtos de qualidade para um terceiro, né, com a marca de terceiros, resolveu criar uma marca própria e no final do ano passado, eles trabalham próximo da casa dos meus pais, num bairro, enfim, né, e no final do ano passado eles resolveram abrir uma loja e inaugurar, tal, montaram toda a estrutura. A gente sabe que custa uma fortuna para montar uma estrutura de uma loja hoje, né? Estamos falando de investimentos aí altos, né? Que não baixam aí da cifra de 100 mil reais. E eles, em vez de segurar isso, não, eles estão com a loja pronta para reabrir agora quando o comércio reabrir. Não vão fazer inauguração, não vão fazer nada disso. Mas, claro, tinham um certo fôlego e mantiveram o arrojo do crescimento. Por quê? Porque eles sabiam e confiavam no produto deles. E isso é uma coisa já que eu quis pegar esse gancho justamente para a gente pensar o quê? Né? Que as pessoas vão, enfim, né? Elas não podem deixar o medo do crescimento paralisar os seus projetos. De forma alguma. Elas não podem desacreditar na qualidade do seu trabalho e do seu produto. Né? É a qualidade do trabalho e do produto que também vai ajudar a fazer a coisa acontecer, né? É o fato do profissional acreditar naquilo que ele está fazendo, da empresa acreditar naquilo que ele está fazendo e, de fato, né, que nem tu falou, se houver algum problema de gestão ou alguma coisa que precisa ser organizada por meio de um profissional, esse profissional ele vai ser um investimento interessante para reorganizar e reestruturar a empresa nesse sentido, né? Com certeza. Eu vejo a coisa da seguinte forma. Até um dos nossos espectadores aqui comentou que ia apoiar os produtores locais, comerciantes locais, empresários locais. Isso é muito importante pelo seguinte, há meios, como a gente falou antes aqui, há meios de nós nos reinventarmos. Se nós observarmos que pequenas e médias empresas não vão ter, como diria, acesso a muitas empresas de marketing ou coisa do gênero. Mas, se nós formos combinar, nós estamos com o Instagram aqui, com o Facebook ou com outros instrumentos de propaganda totalmente gratuitos. Tu pode tirar uma foto. Exato, tu pode tirar uma. Vou colocar aqui que ele vai fazer vídeo chamado com os clientes para visitar os imóveis.
Perfeito? Perfeito? É Isso uma até forma o Thiago de... da Remax tem falado isso Sim, nas lives um... dele nas últimas semanas aí, né? Exatamente, é Mas o uma Vini, forma... através do Top House, está fazendo isso. Mas se nós verificarmos, é um método de se mostrar presente para os clientes, tá? Minorar custos, tá? Isso. E tornar seu produto mais interessante também, porque hoje o mundo está na palma da mão por meio do celular, né? Mas tu havias comentado, doutor Tiago, as boas práticas de governança seria interessante todo empresário que se vê diante dessa situação de cheque, dessa situação de crise, verificar quais os pontos que são negativos para ele e quais são os pontos que ele poderia melhorar. Tá? E da mesma forma, embora para algumas empresas, principalmente as empresas de cunho familiar, seja mais difícil olhar para si e verificar os erros de gestão que aconteceram talvez durante anos a fio. E às vezes estão lá no espelho do banheiro, né? Exatamente, que é o mais difícil, inclusive. Mas eu acho salutar que esse momento seja um divisor de águas, porque o empresário que estiver preparado e aceitar que ele precisa de ajuda, certamente ele vai contar com uma assessoria especializada e com certeza ele vai conseguir superar essa situação da melhor forma. Certamente. Doutor Conrado, vamos lá, vamos aproveitar então, já que o colega tocou nessa parte, começa a falar para nós aí um pouquinho de como é que funciona, o que é a governança corporativa ou a gestão da crise, ou enfim, né, o que seria isso, como é que funciona, e algumas pinceladas aí, né, de como é que funciona isso. Certo. Primeiramente, doutor Tiago, assim, no momento que nós temos um problema muito sério que eu vejo hoje em dia nos empresários em geral, principalmente o empresário gaúcho, né? Ele só vai pedir ajuda às vezes quando é tarde demais, certo? Poucos casos eu vi que o empresário notou que a curva de faturamento dele estava baixando muito e ele não... enquanto ele ainda tinha crédito, ele foi pedir ajuda, que seria o ideal, né? Que é o primeiro, na verdade, é o primeiro desespero também, né? Antes de pedir ajuda para o profissional, vai lá o gerente do banco e pede dinheiro, o gerente do banco abre a torneira que aqui a gente ainda tem a cultura de assim, olha, a empresa está com problema, o que se faz? A primeira coisa de todas, para de pagar impostos, erro crasso. A segunda, vai se correndo para o banco, se afunda num financiamento que é muito mais prejudicial para a empresa do que benéfico. E o terceiro, quando a coisa começa a patinar de vez, vem a solução mágica. Vamos abrir outro CNPJ. E não é... E se tu vê, a atividade continua... Aí, né? Tu já começa a criar problemas, em vez de resolver uns, tu acaba criando outros, né? Exatamente, é aquela velha máxima, né? Para que eu vou chamar alguém se eu sei a solução, né? Exatamente. Então, assim, o que uma nova estrutura gerencial poderia propor, tá, é acompanhar, consolidar o faturamento e os custos de operações fixos, entendeu? Para começar. E as suas variáveis, que nenhum mês vai ser igual ao outro. Vamos ser francos. Tá? Controlar, assim, ferrenhamente o EBITDA. Isso aí e o lucro operacional. Sim. Isso aí tem que ser controlado a ferro e fogo também, né? Tu tem que separar o custo financeiro, tá? E o custo não operacional, tá? Para pensar em produzir uma moratória, tá? Para fortalecer o fluxo de caixa. Aquela situação que nós falamos, né? Vamos ver quem eu preciso pagar, quem eu posso atrasar um pouquinho. Né? Exatamente, mas por isso que eu digo assim, antes de tu pegar e falar, olha, vou decretar moratória, e tu pensa o seguinte, olha, antes disso vamos negociar, tá? Aí tu vai ver o que é essencial para tua empresa, quem é aquele teu fornecedor que tu precisa que ele esteja sempre contigo, teu fornecedor parceiro, tá? Exato. Tu vai ver quem é que eu posso jogar daqui a 90 dias para eu dar uma respirada, tá?
E assim tu vai fazendo, tá? Porque deixa eu fazer parênteses, doutor Conrado, claro, não esquece, mas eu vou te atrapalhar de novo. sem problema, estamos aqui para isso. O Cícero, nosso parceiro aí, Racon Consórcios, Bento Gonçalves, Sim. acabou de fazer uma pergunta, né? Se os microempresários podem, de alguma forma, ter algum benefício nesse período de crise, né? Quando se trata de pagar impostos. O governo tem tentado fazer a parte dele, né? O governo permitiu que seja pago os impostos todos, ele prorrogou os pagamentos pelos próximos 3 meses, prorrogou as validades das certidões negativas por 90 dias. Então, o governo tem feito a parte deles no sentido de ajudar os pequenos, os médios e até os grandes empresários nesse período com o pagamento dos impostos prorrogado. Da mesma forma que muitos bancos, quando dão crédito, a própria Caixa Federal, com o crédito à casa própria, e os bancos cooperados e alguns bancos principais também de varejo, prorrogaram automaticamente por 90 dias o pagamento dos empréstimos, desde que os empréstimos estivessem em dia, desde que os pagamentos estivessem em dia. Então, isso foi feito só para responder a pergunta do nosso ilustre Cícero Rec, da Racon Bento Gonçalves. Não, com certeza. Se nós vamos observar, o governo federal fez importantes medidas de fomento à economia agora, nesse tempo de crise, e sem nenhum viés político, vamos deixar isso muito claro. Tá? Se nós vamos observar agora a MP 944, que ela fez aquele programa emergencial de suporte a empregos, eu vou só fazer uma colinha, porque em números eu não vou conseguir decorar. Eu não vou conseguir decorar todos aqueles números, né? Vê bem, ela vai pegar, ela possibilita que o BNDES está fazendo um empréstimo de 34 bilhões para ser injetado na economia através dos bancos, certo? Esse dinheiro vai ter uma taxa de 3,75 ao ano sobre o valor concedido, o que não é um juro alto, tá? Vai ter que ser pago... Abaixo da Selic, né? Exato. Vai ter um prazo de 36 meses para pagamento, tá? E uma carência de 6 meses para iniciar os pagamentos em si, certo? Por óbvio que a empresa não vai precisar dispor de certidão de quitação, tá? De certidões de quitações para atestar que todos os empregados estão admitidos, não vai precisar dispor de regularidade de FGTS. Houve uma flexibilização dos requisitos para isso, está dispensada a CND, também está dispensada a consulta ao CADIM, Serasa e afins. Tá? Mas, da mesma forma, eu fico pensando o seguinte, se... esses tempos eu ouvi, inclusive, falar de compra de créditos né, pela União. Sim, nós falamos, na verdade, nós comentamos sobre... Isso acontece pelo Federal Reserve dos Estados Unidos. Sim, exatamente. O Guedes deu essa sugestão aí, de fato, sobre talvez, para não acontecer aquela análise criteriosa dos valores da compra dos recebíveis, né, pelas grandes empresas. Só que eu fico pensando o seguinte, o impacto econômico que isso vai gerar, tá? Porque assim, imagina que agora a gente consiga uma empresa pequena consiga um fôlego para manter os seus funcionários empregados por mais 180 dias, mas daqui a 180 dias eu vou ter que começar a pagar esse empréstimo. Tá? Vou ter que estar produzindo mais do que eu tenho empréstimo para pagar. Não, além de estar produzindo, tu vai ter que estar vendendo. Sim. Certo? E aí que vem a situação, quais são as outras medidas que vão ser tomadas para estimular o consumo, entendeu? Sim. Porque não adianta aliás, qualquer governo que se considere minimamente inteligente não vai produzir dinheiro e não vai jogar dinheiro na economia. Sem dúvida. Senão nós vamos ter uma inflação e depois vai tudo pro buraco. Sem dúvida. Mas nesse meio tempo, a gente não pode só focar em vai acontecer desgraça. Eu acho que se está vindo um auxílio tanto do governo estadual, provavelmente o governo federal e o governo estadual vai adotar alguma medida em prol dos empresários daqui a um tempo,
creio eu, espero que o governador assim o faça, certamente nós teremos, tá, certamente nós teremos alguma fôlego a mais para essas empresas, entendeu? Entendi. Porque Entendi. ninguém tá interessado num estado de caos e nem de quebradeira. Sem dúvida Por, alguma. por isso, voltando àquela questão das práticas de gestão, no momento que o empresário verificar que ele está se encontrando numa situação muito difícil, que ele está correndo o risco de não conseguir honrar seus compromissos, o que pode levar ele para um caminho falimentar ou de insolvência, o que ele deve fazer? Ele deve, no primeiro momento, com a equipe adequada para isso, tá? Ele vai ter que fazer um diagnóstico correto do que está acontecendo, ele vai ter que levantar todo o passivo da empresa, leia-se, quando nós colocamos passivo, passivo bancário, passivo fiscal, passivo trabalhista, nós vamos ter fornecedores, fornecedor parceiro, fornecedores daqueles transitórios, vão ter que se verificar várias nuances, tá? E nesse meio termo, também se buscar alternativas ou administrativas ou judiciais para salvaguardar a empresa. Sim, sim. Sim, medidas assim, doutor Conrado, numa breve pincelada, aí, até porque a gente sabe que cada empresa é uma empresa, né? Mas assim, quais seriam as primeiras medidas, então, dentro desse diagnóstico, né? Quais seriam as primeiras coisas que a empresa deve observar, até para descobrir se precisa de ajuda externa ou se o seu capital humano interno será suficiente no primeiro momento para tentar organizar isso? O que tu aconselha em passo a passo? A primeira coisa de todas, tá? O fluxo de caixa. Isso é o básico. Tá? A empresa tem que ter ciência do seu fluxo de caixa, o que entra, o que sai todo mês. Ela tem que ter consciência das suas despesas fixas, ela tem que ter alguma reserva para alguma despesa eventual, mas ela precisa ter certeza absoluta do que ela vai poder arcar. Sim. Correto? Sim. Da mesma forma, com base nisso, tu vai poder verificar com quem tu pode negociar, que são as negociações mais urgentes a serem feitas, e depois aquelas que tu pode dar uma pedalada, sendo bem popularesco, dar uma pedalada para daqui a um tempo. Certo. Nós tivemos, doutor Conrado, a experiência de uma empresa que a gente advogou para eles durante uns 5 ou 6 anos. Aí nós, enfim, acabamos rompendo o contrato, que resolvemos o problema da empresa. Deixa eu dar um abraço, meu querido amigo Jader Marques, aí, doutor Jader Marques, estava nos prestigiando aí. Abração, querido, obrigado. Doutor Jader, satisfação, um grande abraço. E outros colegas também, abração para todo mundo. Com certeza. Nós temos o caso dessa nossa cliente, que felizmente ela foi nossa cliente a partir de 2009, 2010, e ela ficou no escritório de 2014, 2015, quando nós sanamos os problemas da empresa dela. E ela tinha um problema grande, ela tinha dívidas que passavam de $500 mil, né? E ela era uma empresa relativamente pequena, mas com um fluxo de caixa muito bom. Só que ela tinha também um problema de gestão muito grande, que um belo dia, né, eu disse, bom, e aí, além das outras medidas que o senhor falou, claro, né, eu traria mais uma, que é por conta desse exemplo que eu estou trazendo, que é o inventário da empresa, né? Eu preciso saber o que eu tenho dentro, o que eu tenho fora, se eu preciso comprar, se eu não preciso comprar. E muito aí, bem lembrado. Só deixa eu concluir claro, esse exemplo, desculpa. doutor Conrado, por favor. Já lhe passo a palavra, embora eu seja o rei de interromper as pessoas, né? Mas, enfim, essa empresa, nós chegamos lá, ela tinha $200 mil de estoque na garagem da casa dela. E eu perguntei, tá, mas o que isso está fazendo aqui? Ela me disse que, né, no caso, a proprietária da loja, que ela tinha, era uma empresa, era só dela, enfim, né? E aí chegamos lá, ela me disse que o estoque estava lá porque eram coisas que não vendiam. Estavam fora de moda, que não mais as pessoas tinham interesse, né? E aí a sugestão que eu dei foi, então faz o seguinte, vamos botar uma cesta lá na frente, vamos vender cada produto desses a valores simbólicos, né? Preço de custo, mas nós temos $200 mil parados aqui para injetar na empresa. Então vamos pegar aquilo que não vende mais, coleções passadas, produtos obsoletos,
né? E vamos tirar daqui. Nem que seja para tirar essa energia parada dentro da loja, né? Mas vamos tirar isso aqui daqui. Doutor Tiago, muito interessante a sua colocação sobre o inventário. Eu tive um caso que ele seria engraçado se ele não fosse trágico. Que no momento que eu estava finalizando o diagnóstico da empresa, eu verifiquei que a empresa tinha um passivo considerável, mas daqui a pouco, olhando as matrículas lá que eles haviam me passado na época, eu perguntei, olha, nós temos esses terrenos aqui, quem sabe a gente não vende esse terreno, a gente faz um dinheiro e a gente economiza a situação de vocês. Eis que o dono me olha assim, ele, olha, eu doei o terreno para a igreja. Aí eu fiquei me perguntando, qual é o empresário que em plena sã consciência, no momento de crise, tira do seu inventário um bem, tá livre, desembaraçado, e entrega para uma coisa aí que a gente não está entrando numa outra seara aí, né? Sim, não, não vamos contar com a ajuda do Selma nesse ponto, mas vê bem a falta de gestão nesse sentido. Exato. A falta de orientação nessa situação. Ou o desespero, talvez, né? De ouvir algumas questões, enfim. Eu acho que não se trataria, naquele caso em específico, não se trataria nem de desespero, mas assim, foi de uma desorganização ímpar. Foi coisa que eu não tinha visto olha, em 15 anos de advocacia, foi uma coisa que eu nunca tinha visto igual. Mas retomando a nossa conversa, doutor Tiago. Do inventário. A questão do inventário tá, é exatamente ali, nesse momento que tu vai verificar, olha, esses bens eu vou poder me desfazer deles? Posso, tá, mas vamos pensar o seguinte, se eu me desfazer dele, ele não vai me fazer falta daqui a um tempo? Isso se leia-se prédio, terreno, veículos, maquinário de dentro da empresa em geral. Tudo tem que ser analisado friamente. Eu tenho 2 veículos de entrega, será que eu preciso dos 2? Será que eu sobrevivo com um só? Exatamente. Eu tenho 3 máquinas, mas eu preciso de 2 funcionando e uma não. Tá, mas e se uma estragar? Aquela que está funcionando, que está parada lá justamente... Exatamente. Ela não vai fazer falta. Exatamente. Por isso que eu digo que no momento que tu vai fazer o diagnóstico, tu analisando o inventário, tá, tu vai verificar se tu vai poder abrir mão desses bens ou não. Correto? Então, tudo tem que ser feito com muita parcimônia, com muita calma. Sim, sem dúvida. Doutor Conrado, estamos aí chegando a quase 40 minutos de live, né? Nosso objetivo era... Já. O tempo flui, né? Quando a conversa é boa, quando... Enfim, né? A gente sempre fala que quando estamos próximos de pessoas mais inteligentes que nós aí, a gente acaba absorvendo dentro do seu conhecimento, que é o que eu fiz aqui até agora, embora eu tenha te atrapalhado o tempo inteiro, que nem eu falei. Não. Eu estou levando... me atrapalhou jamais. Nós estamos numa conversa entre amigos aqui, não só advogados, mas todos os nossos outros demais colegas presentes também. Está sendo uma oportunidade maravilhosa para todos nós. Sem dúvida. E em cima disso, né, como nós podemos aí sorver do conhecimento, ou talvez tirar algumas dúvidas aí, né, eu gostaria que o senhor encaminhasse aí a colocação para o final, né, para a gente poder abrir aí para eventuais perguntas. Porque como a gente sabe, né, 1 hora de live o Instagram corta. E eu quero deixar salvo isso aí. Com certeza. Eu gostaria, principalmente, de te agradecer, Dr. Tiago, pelo fato de, nós temos uma amizade de mais de 20 anos, e principalmente pelo fato de nós podermos compartilhar conhecimentos, que na advocacia hoje em dia isso é essencial. O doutor Luciano Coutinho, nosso querido amigo. Eu gostaria de perguntar também para os nossos participantes, né, agradecendo muito a presença de todos, se tem algum questionamento a fazerem e que possível, dentro desse tempinho pequeno que nós temos, a gente pode esclarecer alguma coisa. Grande Fim, Arte Imóveis, hein? Entrando aí também. Queridão, grande amigo, acabou de entrar, nos acenou aí, gente.
Maravilha. Dr. Rodrigo, Dr. Kleber presente também. Dr. Kleber está aí também. Dr. Rodrigo, Dr. Andressa. É. Felicidade de estar com os amigos. Pessoal, que alegria, hein? Nós estaríamos mais aprendendo com esse público do que tentando ensinar alguma coisa para alguém, né? Com certeza. Ó, minha irmã ali também veio nos assistir, meu cunhado, eu vi que entrou ali também. Minha namorada também está observando. Ah, eu vi que a Fê passou por aí agora há pouco, né? Graças a Deus, né? Ó, o doutor Silvio aí também, doutor Silvio é um querido, doutor Silvio engajado nas nossas leads da OAB ali com a Comissão do Jovem Advogado. Ontem estava entregando ranchos para as pessoas carentes aí nesse período. Parabéns, doutor Silvio. A Ana que nos deu ajuda ali de criar o layout do material, me tirou várias coisas. Doutora Ana, muito obrigado. Mandou me organizar aqui, uma hora ela mandou uma mensagem, não estamos te vendo, como quem diz, te organiza aí, vai para o meio da câmera. A Mari, da Aliança Imóveis também estava aí, Ramon Mourinho estava aí. Será que alguém teria algum questionamento, alguma dúvida que a gente pudesse esclarecer? O meu cunhado mandando alô. Pessoal, estamos aqui, enfim, né? Vamos aproveitar alguma informação aí, né, do Dr. Conrado, vamos tentar arrancar um pouquinho mais do conhecimento dele aqui, senão nós já vamos liberar vocês também para as famílias de vocês, para as jantas. Vou liberar o Dr. Conrado para a Anastácia aí também, que ela deve estar do lado de fora da porta, trancada, arranhando a porta. Não, tá a Heineken e a Anastácia trancada no quarto, as duas. Eu imaginei que vai ter que quitar uma porta depois aí para as gatas. Certamente. Em paz, né? Certamente. Bom, mas vamos para os finalmente aí, né? Eu acho que assim, doutor Tiago, até desculpa lhe interromper, mas eu acho que o momento é de cuidado, o momento é de parcimônia, tá? E principalmente devemos focar em análise antes de tomar alguma medida mais drástica. Eu gosto de usar exemplos. Meu querido amigo doutor Eduardo Grangeiro, eu acho que pode me ajudar até. Em Dois Irmãos, recentemente teve uma empresa que dispensou calçadinhas. Quase 500 empregados. Não, dispensou 500 empregados com a justificativa do coronavírus. Eu acho que empresa que demite 500 pessoas de uma hora para outra já vinha batendo biela antes. Tá? Certamente isso. E usou a crise do coronavírus para justificar e demitir gente. Eu acho que assim, não é o momento de se pegar e sair demitindo todo mundo. A CVC esses dias anunciaram, né? Depois eles até fizeram uma nota de esclarecimento, né? Mandaram 600 e poucos prestadores embora. Eles fizeram uma limpa dos terceirizados, não mandaram nenhum empregado embora. Exato, mas agora a querida Thaís ali dando diagnóstico aí, dizendo sem dúvidas que vinha. Eu acho que assim, o que a gente tem que focar é nos acalmarmos diante da situação desse quadro, ter uma certeza que com a ajuda correta, com o trabalho correto, né, o planejamento. Com o trabalho correto, com planejamento e principalmente com muito cuidado e parcimônia e organização, há de se ter a manutenção da vida de da grande maioria das empresas e principalmente da manutenção dos empregos, que é o que mais preocupa as pessoas nesse momento. Sem dúvida. Quando tu fala em ajuda externa, eu não consigo deixar de citar José Saramago, né? Quando ele diz que não é possível ver a ilha de dentro da ilha, né? Só é possível ver a ilha de fora da ilha. E talvez dentro da empresa, vou usar outra metáfora, então, do sapo na panela. Tu tá ali fervendo, tu já não tem mais força, tu já não consegue pular, tu sabe que tu tá com problema, tu não consegue pular, e sem conseguir pular, tu não acha a condição de resolver isso. Quem tá vendo de fora talvez enxergue coisas que conseguem resolver. Tem o nosso amigo aqui, o Dr. Dyson, colocando que prefeituras aproveitando a situação para rescindir contratos, fazer exigências absurdas em contratos. Eu creio que as empresas que se encontrarem nessa situação, com certeza devem buscar auxílio. Buscar auxílio de imediato, porque esse tipo de situação não pode se perpetuar, né?
E o meu querido amigo Dr. Eduardo Granger está colocando aqui que as medidas que vieram para flexibilizar os contratos de trabalho, né, nesse período de exceção, né, ajuda a segurar demissões, com certeza. Sem Mas dúvida. nós podemos, nesse ponto, até relembrar aqui a medida provisória 936, eu acho que foi essa, para reduzir a questão dos empregos. 936. 936 mesmo. Mas aí esse é o problema de insegurança que a gente vive, né? No momento em que se busca uma medida provisória para flexibilizar um pouco as relações de trabalho, para evitar demissões em massa, vamos relembrar, com todo o respeito, o posicionamento do ministro Lewandowski, de dizer que essas pessoas precisa do sindicato, mas aí nós vamos voltar ao status quo antes, que Exatamente. a gente tinha que fazer toda aquela burocracia para os sindicatos, que vamos combinar, o sindicato mais atrapalha do que ajuda, né? Não, e não só, vamos lá, não vou nem levar para essa seara, vamos pensar, tá, vamos fazer uma videoconferência com o sindicato, porque é proibido fazer uma reunião, né? Exato. Nós não podemos aglomeração de gente, eu preciso de uma assembleia, não tem como fazer assembleia, eu preciso do voto dos empregados, eu não tenho como trazer todo o pessoal que trabalha aqui para dar o voto dele, então eu vou nomear representantes, né? Mas aí o representante nem sempre fala a maioria. Né? Exatamente, né? Eu acho que nesse momento nós observamos que nós necessitamos de uma coisa só: bom senso. Parcimônia, o Júlio acabou de escrever aqui, o meu cunhado, acabou de escrever que essas medidas ajudam, mas vocês falaram bem, parcimônia. Exatamente, né? E bom senso principalmente. Né? Porque se nós ficarmos nesse estado belicoso, ninguém vai sair em vantagem. Aí todo mundo vai se prejudicar. E não é hora de judicializar a maioria das condutas, porque não vai ter resposta rápida. Não, com certeza. E da mesma forma eu penso, muitas empresas acham que talvez a recuperação judicial seja, que a gente pode fazer um outro bate-papo sobre isso mais tarde, que acha que a recuperação judicial vai ser a tábua da salvação. Não vai. A recuperação judicial é um remédio amargo, tá? É um processo difícil, não é um processo barato e não é um processo para todas as empresas. Exatamente. Tá? Ajuda muito, sim, mas eu preciso preencher. Com certeza. Né? Com certeza. É minha área de atuação. Tá? Eu sou um defensor árduo da recuperação judicial, tá? Mas eu aprendi na prática que nem toda empresa tem condições de passar por uma recuperação judicial. Por isso é mais fácil se fazer um diagnóstico adequado para se tomar medidas de salvaguarda. Sim, quanto antes eu enxergar, né, vamos voltar ao exemplo da ilha, quanto antes eu enxergar a ilha de fora, talvez eu possa conseguir. Perfeito, doutor. Né, buscar a solução. O Dyson tem insistido, né, doutor Dyson, um colega nosso também, bem combatente aí, trabalha bastante na área de licitações e contratos públicos, né? Ele está insistindo com a questão do oportunismo, né? Doutor Dyson, cabe a nós mesmos enxergar isso e não deixar isso acontecer, né? Nós não podemos permitir, nós mesmos, enquanto advogados, não podemos permitir que os nossos clientes façam isso. Outro dia mesmo, o colega acompanhou lá no grupo de estudos lá de direito imobiliário, né? O pessoal comentando que tinha 10 inquilinos num prédio, 5 servidores públicos e 5 aposentados, querendo saber se haveria alguma prorrogação de aluguel. Meu Deus do céu, teu salário está pago em dia, paga o aluguel. Aí não. Pelo amor de Deus. O doutor Eduardo Granger citou muito bem aqui que tem empresário que realmente ele não está agindo de má fé. De forma alguma, eu digo que os empresários estão agindo de má fé. A grande maioria tem direito, sim, de reduzir o seu quadro funcional para preservar o negócio. Isso eu acho justo. Eu só acho que há de se fazer a adequação correta, porque, como eu te comentei antes, doutor Tiago, imagina que eu empresário, vou demitir uma parcela X de pessoas, ok, eu posso fazer isso. Agora tem o seguinte, eu vou ter que pagar os direitos. Exatamente. Aí se eu tô com o caixa combalido, complicado. Eu vou tirar o dinheiro da onde? Para pagar a rescisão, eu vou segurar o caixa para aguentar mais 6 meses de tranco. Exatamente. Aí a gente volta àquela questão da MP 944 para ver se a empresa consegue se segurar com um empréstimo ali via BNDES.
Exatamente, eu vou pedir dinheiro para pagar as rescisões, mas aí daqui 6 meses eu tenho que voltar a pagar isso, né? Exatamente. Então, mas, doutor Conrado, o senhor tocou num ponto bem interessante aí, que é a questão da recuperação judicial, que eu acho que isso a gente pode tentar encaminhar aí para uma nova live, né? Para uma nova... Eu não gosto de chamar de live, eu gosto de chamar de encontro virtual, porque, afinal de contas, eu, como bom gringo, falo com as mãos, abraço, babo, né? Então, eu não posso ser diferente, eu gosto de encontros pessoais. Como eu gosto de brincar, né? Siamo tutti italiano. Exatamente. Então, eu gostaria, doutor Conrado, de já encaminhar, talvez, para o final aí, já que as pessoas estão trazendo, né? A Mari trazendo a questão dos aluguéis aí, né? Muitas pessoas estão querendo usar isso para não pagar o aluguel. Mari, querida, nós temos tratado isso, né? Que nem eu tenho colocado bastante para vocês aí nas oportunidades que eu tenho para falar. O bom senso é o que vai falar mais alto agora, né? Tem outras questões ali que nós temos que ponderar antes de aceitar se o aluguel vai ser reduzido ou não, né? Nós temos que ver isso muito bem. Mas, por enquanto, né, que nem bem disse o Júlio agora há pouco, parcimônia é a palavra do momento, né? Então, nós temos que ver isso. O Tiagão tirando onda aí, só tomar um vinho. Exatamente, querido. Tiagão eu visito os pais dele de vez em quando no Rosa, e eu sempre que eu vou daqui eu levo vinho para eles aí, meus parceiros de tomar que um beleza. vinho, tá? Dona Rosa e seu Valdo. Mas eu creio, doutor Thiago, desculpa ele interromper até, Imagina. que eu acho que essa troca de conhecimento entre todos nós, não só entre todos nós participantes, é a melhor forma de nós acharmos um caminho para viabilizar a manutenção do pequeno e do médio produtor, tá? Do pequeno e do médio empresário e dos grandes, que são os grandes empregadores, tá? Em termos de quantidade. Eu acho que nós vamos ter muitos desdobramentos nos próximos meses, tá? A questão do isolamento total, vertical, horizontal, o raio que seja. As pessoas, eu não lembro com quem eu comentei, que eu acho que as pessoas, embora haja determinações para as pessoas ficarem em casa, as pessoas vão começar a desobedecer, tá? As orientações para ficar em casa, porque a necessidade vai se falar mais alto, tá? Verdade, é verdade, Eduardo. PL 1397, estava lendo sobre isso ontem. Cara, assim, ó, as pessoas vão começar a desobedecer isso naturalmente. E embora haja ideias de medidas mais duras para as pessoas não abrirem, vai haver desobediência. Tá? Infelizmente. Porque a necessidade vai falar mais alto. Tá? Veja bem, eu não estou defendendo que as pessoas voltem da noite para o dia. O que eu defendo é que se daqui a 15 ou 20 dias nós tivermos, com base científica, autorização para voltarmos gradualmente às nossas funções, aí eu concordo. Mas com empirismos nós vamos chegar a lugar nenhum. Não, sem dúvida alguma, não é momento de empirismo, né? O Marcão Fracalossi da Empretec aí, nosso grande prestador, nosso grande amigo aí, nos desejando parabéns. Obrigado, querido. Forte abraço. A doutora Raquel falando que o centro de Bento hoje como se as lojas trabalhando de portas fechadas, como se fosse com horário agendado. É que cada... né, doutora Raquel, sim, que vem acontecendo, né? É que cada prefeitura vai acabar ditando as medidas que a sua cidade vai poder abrir seu negócio, né? Vão acabar acontecendo choques inevitáveis com os decretos estaduais e com os federais. Inclusive todas as entidades de classe, entidades empresariais e comerciais vão acabar fazendo pressão, isso é natural. Sim. Tá? Mas só fazendo um parênteses, termina, por favor. Não, é natural isso. Não, é que só nessa colocação da doutora Raquel, né? Eu fui fazer fisioterapia pela manhã, saí por necessidade, né? E à tarde fui no médico consultar o joelho em Bento Gonçalves. As duas cidades, o movimento na rua era grande.
Muita gente na rua ontem, estavam circulando nos grupos de WhatsApp aí, fotos de Bento Gonçalves, né, como se fosse um dia normal. Talvez agora, nesse início, porque agora seja início de mês, as pessoas estão recebendo. Sim, tem que ir no banco, receber salário, pagar conta. Eu imagino que seja isso, né? Eu espero que seja isso, na verdade. Sim. Não, mas por conta da qualidade, do tipo de público, né? Mas eu acho que assim, ó, não dá para... Por um problema como esse, não existe solução mágica. Não, o que nós temos é que achar um meio termo e um bom senso. Sem dúvida alguma. Doutor Conrado, 55 minutos de live, eu quero tentar deixar isso salvo por 24 horas aí para quem não conseguiu ver. Então eu gostaria de te agradecer publicamente pela oportunidade, te agradecer por estar aqui falando com a gente, agradecer todos os colegas que aceitaram aí, os amigos, empresários, afins aí, pessoas de todos os públicos aí que receberam aí o nosso convite, prestigiaram a nossa conversa e tentaram, espero que tenham conseguido tirar alguma informação aí, né, tirar alguma coisa útil para a sua vida, ou pelo menos acalmar um pouquinho seus ânimos e seus corações aí a respeito daquilo que está acontecendo, né? E aí gostaria que o senhor se despedisse do público aí também para a gente poder encerrar com chave de ouro, né? Perfeito. Publicamente dizer que eu te admiro, gosto muito de ti, temos uma amizade muito longa e a nossa amizade ela é sim fraterna, recíproca e verdadeira. Doutor Thiago, primeiramente eu gostaria de agradecer a lembrança do amigo para nós termos essa conversa aqui, essa conversa breve sobre um assunto tão extenso que pode gerar tantas outras ramificações. Isso. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que dividir conhecimento e dividir experiências com os nossos colegas advogados e também com as pessoas que não são advogados, que também estão sentindo na carne essa situação extraordinária que nós estamos vivendo, vai contribuir de uma forma imensa para nós evoluirmos como pessoas e como sociedade em geral. Então, tanto para o meu querido amigo de mais de 20 anos, como para todos os demais presentes, nossos familiares que estão nos ajudando a prestigiar essa situação, o meu muito obrigado. A gente sempre vai estar à disposição para dividir conhecimento, para ajudar a fazer toda espécie de esforço conjunto para nos desenvolvermos melhor, para a nossa sociedade ser mais fraterna e principalmente para as pessoas manterem seus empregos. Sem dúvida. Até para encerrar, eu gostaria só de uma frase que não é minha, que eu lembrei dela agora, né, que o conhecimento é a única coisa que cresce quando a gente divide, né? Então, acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Meu querido, muito obrigado. Gratidão total. Eu agradeço a todos também. Forte abraço. Eu que agradeço. Boa noite. Muito obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Grande beijo, sempre de máscara. Um abraço para todos. Um abração.